Quiero contarles que hace unos días estuve leyendo acerca de algunos animales. Eu quero te contar que tem uns dias atrás eu estava lendo sobre alguns animais. Otro animal que me llamó mucho la atención es un gusano que se llama milpies. E outro animal que me chamou muita atenção é um inseto que chama 100 pies 100 pés. o 1000 pies. Ou 1000 pés. Centopeia, né? É que eu não entendo muito dos animais. Y este animal tiene la habilidad de iluminar. E esse animal ele tem a habilidade de se auto-iluminar. Cuando él ve un peligro, él puede iluminar. Quando ele vê algo perigoso, ele tem a capacidade de se iluminar. Sucede un proceso químico en su cuerpo y él puede brillar en la oscuridad. Seu corpo passa por um processo químico e ele consegue brilhar na escuridão. Y cuando los depredadores se acercan y lo ven iluminado, inmediatamente se alejan. E quando os predadores chegam e vê que ele se iluminou, se assustam e vão embora. Otro animal que me llamó la atención es uno que se llama la anguila eléctrica. E outro animal que me chama muita atenção é a... Então, queria que vocês participassem, isso mesmo. Enguia elétrica. La anguila. El mecanismo de defensa de la anguila eléctrica es producir descargas eléctricas. O mecanismo de defesa da enguia elétrica é produzir descargas elétricas. Entonces, si un animal se acerca, la anguila puede producir descargas eléctricas y hacer daño a los depredadores. Então, se algum inimigo, algum predador se aproxima, ela tem a capacidade de produzir uma carga elétrica que espanta os predadores. Los animales tienen mecanismos de defensa. Os animais, eles têm vários mecanismos de defesa. Y nosotros como seres humanos también tenemos mecanismos de defensa. E nós, seres humanos, também temos mecanismos de defesa. A nivel fisiológico tenemos el sistema inmunológico. A nível fisiológico, nós temos o mecanismo fisiológico. Inmunológico. Imunológico. Esto parece una clase de medicina. Eu acho que parece uma aula de medicina. Pero nuestro sistema inmunológico sirve para protegernos de enfermedades. Mas o nosso sistema imunológico serve para nos proteger das enfermidades. Uno de ellos es la fiebre. Uma dessas enfermidades é a febre. Cuando usted tiene fiebre, es el sistema inmunológico protegiéndolo de alguna infección. Quando você tem febre, é o seu sistema imunológico protegendo você de alguma infecção. La fiebre no es una enfermedad. A febre, na verdade, não é uma enfermidade. Es un mecanismo de defensa. Mas um mecanismo de defesa. Otro es la inflamación de los tejidos. Então, outro é a inflamação dos tecidos. Cuando usted recibe un golpe en un tejido, Quando você recebe um golpe num tecido, el tejido se inflama. o tecido automaticamente ou logo ele se inflama. Este es otro mecanismo de defensa E esse é um outro mecanismo de defesa. para reparar los tejidos que están dañados. Para reparar tecidos que se romperam. Cuando pensaba en los diferentes mecanismos de defensa, pensaba que nosotros como cristianos necesitamos un mecanismo de defensa. E pensando a respeito de mecanismos de defesa, eu andei pensando que nós, como cristãos, precisamos também de mecanismos de defesa. ¿Cuántos dicen amén? Quantos podem dizer amém? ¿Por qué? Por muchas razones. Hay muchos ataques. Por muitas razões, existem muitos ataques. Hay muchas situaciones complicadas a nuestro alrededor. Muitas situações complicadas ao nosso redor. Hay muchas cosas que se levantan. Además, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muitas coisas se levantam contra nós cristãos. A Bíblia fala que, como um leão que ruge, o inimigo, o diabo, está ao nosso derredor querendo devorar. Y estudiando un poco esto, me daba cuenta que nuestra generación está desprotegida. E estudando um pouquinho disso, eu fui percebendo que a nossa geração, ela tem andado muito desprotegida. Hay muchos cristianos que hoy no han desarrollado mecanismos de defensa. Existem muitos cristãos que não têm desenvolvido mecanismos de defesa. Hoy encontramos muchos cristianos que rápidamente caen por cualquier circunstancia. Muitos cristãos que rapidamente caem por qualquer circunstância. Encontramos cómo el enemigo toma a los jóvenes y los lleva a situaciones de destrucción en sus vidas. Vemos como o inimigo toma os jovens e levam rapidamente a situações de destruição da sua vida. Muchos cristianos no saben cómo defenderse. Muitos cristãos não sabem como se defender. Y la esencia, cuando Cristo está en mí,
es que yo me pueda saber defender. E a essência é que quando Cristo vive em mim, eu tenho que saber me defender. Por eso esta noche quiero hablar de algo que he titulado Mecanismos de Defensa. E é por isso que nessa noite eu quero falar com vocês sobre mecanismo de defesa. Y quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 6, versículo 10 E eu al quero que 13. nós possamos ir a Efésios capítulo 6, 10 al 13. do versículo 10 ao versículo 13. 10 al 13. 6, 10 al 13. Capítulo 6 de Efésios, versículo 10 ao versículo 13. Vamos ler? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amén. Amém? Levante su mano derecha un momento al cielo, vamos a orar. Levante sua mão direita um momento ao céu, vamos orar. Maravilloso Padre Celestial, gracias por esta noche. Maravilhoso Pai Celestial, te agradecemos por essa noite. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te adoramos e te bendizemos, Senhor. Te pedimos que nos ayudes y que nos permitas aprender algo nuevo esta noche. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude e nos permita aprender algo novo nessa noite. Te necesitamos, Señor. Te precisamos, Senhor. Quédate con nosotros Esteja conosco y glorifícate e glorifica. en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte a Jesús. El nombre de esta conferencia se llama Mecanismos de Defensa. Então, o tema dessa mensagem é mecanismo de defesa. ¿Por qué? Obviamente por muchas razones. Nosotros necesitamos saber cómo defendernos. Nosotros necesitamos saber cómo actuar en determinadas circunstancias. Por diversas razões, nós precisamos aprender a nos defender, a reagir com o mecanismo de defesa. Cuando yo pensaba esto, pensaba en la carta del apóstol Pablo. E quando eu pensei nisso, me veio à memória a carta do apóstolo Paulo. Parece que el apóstol Pablo estaba pensando en eso cuando escribió la carta a los Efesios. Parece que o apóstolo Paulo estava pensando exatamente nesse tema quando escreveu aos Efésios. Cuando nosotros entendemos el contexto de la carta, Quando a gente entende o contexto da carta, entendemos que el apóstol Pablo está en la prisión. nós entendemos que o apóstolo Paulo estava na prisão. Él está encarcelado, está pasando situaciones muy complicadas. Ele estava encarcerado, vivendo situações muito complicadas. Y él escribe esta carta para hacer unas recomendaciones generales. E ele escreve essa carta fazendo recomendações gerais. Lo primero que les hace saber es que la vida cristiana no es un juego. Primeira coisa que ele deixa claro é que a vida cristã não é um jogo. Estamos en un campo de batalla. Estamos num campo de batalha. Es lo que él quiere decir con esta É o carta. que ele quer dizer com essa carta. Pero hoy parece que nuestra generación se levanta en la iglesia sin entender y comprender eso. Mas hoje parece que a nossa geração na igreja se levanta e parece que não entende essa verdade. Hoy se vive el cristianismo de una manera muy liviana, muy light. Hoje as pessoas têm vivido o cristianismo de uma maneira muito tranquila, muito light. Pero Pablo con esta carta les está diciendo el cristiano o el cristianismo no es un juego. Mas o que Paulo está passando através dessa carta é que o cristianismo não é um jogo, não é uma brincadeira. Pero también los anima a que ellos puedan permanecer firmes a través de las circunstancias. Mas ele anima a que os efésios possam viver firmes através das circunstâncias. En otras palabras, él les dice,
estamos en una guerra y tenemos que saber cómo pelearla. Em outras palavras, ele está dizendo, nós estamos numa guerra e precisamos aprender a lutar. No podemos vivir la vida cristiana muy A tranquilos. gente não Tenemos pode que viver uma vida cristã super tranquilos. tener una buena actitud porque hay muchas circunstancias negativas Nós alrededor de nosotros. Nós precisamos ter uma boa atitude porque existem muitas circunstâncias negativas ao nosso redor. Así que el apóstol Pablo de alguna manera los anima a que estén bien armados. Então o apóstolo Paulo nos anima que nós estejamos bem armados. La pregunta que quiero hacer esta noche es, ¿qué tiene que hacer la iglesia para estar o para desarrollar esos mecanismos de defensa? Então a pergunta que eu quero fazer é o que a igreja tem que fazer para desenvolver, para obter esses mecanismos de defesa. Eso es lo que básicamente quiero hablar esta noche. E é basicamente o que eu quero falar nessa noite. Y quiero que leamos el versículo 10. E eu quero que nós possamos ler o versículo 10. Diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Então, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Lo primero que Él les dice para que ellos activen ese mecanismo de defensa es que ellos puedan aceptar el llamado a ser cristianos fuertes. Então, a primeira coisa para desenvolver mecanismos de defesa é aceitar o chamado para sermos cristãos fortes. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios debemos determinarnos a ser cristianos fuertes. Então, em outras palavras, nós precisamos determinar no nosso coração sermos cristãos fortes. Cuando nosotros pensamos un poco en esta carta, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba en la prisión. Quando a gente pensa um pouquinho nessa carta, a gente percebe que o apóstolo Paulo estava na prisão. Está pasando situaciones negativas. Estava vivendo momentos negativos. No estaba viviendo el mejor día de su vida. Não eram os melhores dias da sua vida. Está encadenado, Estava encarcerado, quizás ya lo habían golpeado, provavelmente tinha apanhado, pero él sabe que la única manera para salir victorioso de esa situación mas ele percebe que a única forma para sair vitorioso dessa situação es a través de un espíritu fuerte, é através de um espírito forte, un espíritu robusto. um espírito robusto. Robusto se entiende acá en Brasil. Sim, robusto. Es la única manera. Robusto. Como eu? Entenderam? Aceptar el llamado a ser un cristiano robusto. Aceitar o chamado para ser um cristão robusto. Cuando busqué la definición de robusto, entendí que hay tres características del robusto. Quando eu busquei a definição de robusto, eu achei 3 definições. Que es regularmente grueso, así como este tronco, Algo que é regularmente grosso, assim como esse tronco, de complexión fuerte de complexidade forte y con buena salud. e saudável. ¿Entendió? Entendeu? Grueso, Grosso, fuerte forte y con buena salud. e saudável. Así tenemos que vivir nuestra vida cristiana. ¿Quién dice amén? É assim que nós precisamos viver a nossa vida cristã. Quem pode dizer amém? Pero cuando nosotros vemos la generación de hoy de cristianos, Mas quando a gente olha para a geração atual de cristãos, no son gruesos, não são grossos, no son fuertes não são fortes y tampoco tienen buena salud. e também não são saudáveis. Es todo lo contrario. Pelo contrário. Y pensando en esto, pensaba en tres tipos de cristianos que son débiles. Pensando sobre isso, eu pensei em 3 tipos de cristãos que são fracos. El primero se llama el cristiano débil. Primeiro se chama o cristão fraco. Creo que lo tenemos en la diapositiva. Eu acredito que a gente tem aí um exemplo. Ese es el primer tipo de cristiano. Esse é o primeiro tipo de cristão, Cristiano débil. o cristão fraco. Este tiene una característica. Ele tem características. La característica del cristiano débil A característica de um cristão fraco es que cualquier cosa lo hace caer. é que qualquer coisa faz ele cair. Cualquier circunstancia lo lleva para el piso. Qualquer circunstância leva ele para o chão. Y a veces, muchas veces, como hablábamos esta mañana, esa es la esencia de nosotros. E muitas vezes, como nós estamos falando hoje pela manhã, muitos vivem essa essência. Somos cristianos débiles muchas veces. Somos muitas vezes cristãos fracos. Y el enemigo constantemente puede dominarnos. E o inimigo constantemente consegue nos dominar. Otro cristiano que estuve investigando es el cristiano
desnutrido. E outro tipo de cristão que eu andei pesquisando é o cristão desnutrido. El cristiano desnutrido tiene una característica específica. O cristão desnutrido, ele tem uma característica específica. No conoce la palabra de Dios. Não conhece a palavra de Deus. Le dicen, busque Primera de Salomón, E alguém fala para ele assim, busca o livro de 1 Salomão. y se queda buscándolo. E ele está procurando na Bíblia, vários dias. El cristiano desnutrido no conoce la palabra. O cristão desnutrido não conhece da palavra. Y hoy es muy común encontrar generaciones de cristianos que no conocen la Biblia. E hoje é muito comum encontrarmos gerações de cristãos que não conhecem a Bíblia. Conocen muchas cosas menos la Biblia. Conhecem muitas coisas, menos a Bíblia. Y espiritualmente se ven así. E espiritualmente eles são assim, como está nessa foto. Hoy la Biblia ya casi no se usa física. Hoje a Bíblia ela já não é quase usada assim, de forma material, física, de papel. Hoy la tenemos en el celular. Hoje a gente tem ela no celular. Y la verdad yo no le veo problema a eso. E eu não vejo nenhum problema nisso. El problema es que la conocemos o no la conocemos. O problema é, conhecemos ou não a palavra de Deus? Y hay otro tipo de cristiano que se llama el cristiano llorón. E existe outro tipo de cristão, que é o cristão chorão. Ese es otro cristiano débil. Esse é o tipo, é outro tipo de cristão fraco. Este tiene una característica y es que todo el tiempo se está quejando. E a característica essencial desse cristão é que a todo momento está se queixando. Todo el tiempo está llorando. Todo o tempo ele está chorando. Se queja por absolutamente todas las cosas. Ele se queixa por absolutamente tudo. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Quando o apóstolo Paulo fala, por demais, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor. Les está haciendo un llamado a ser cristianos fuertes. Ele está fazendo um convite a sermos cristãos fortes. Les está haciendo un llamado a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Ele está fazendo um chamado para nós sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. A Bíblia fala em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ser sóbrios e vigilantes. Porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque nós temos um inimigo que anda como um leão faminto querendo devorar. Y esta es una realidad que no podemos ocultar. E essa é uma realidade que a gente não pode se esconder. Algo que es muy triste es escuchar cómo muchos cristianos están cayendo. Algo muito triste é ouvir como cristãos têm caído. Personas que llevan años asistiendo a una iglesia y de repente caen. Pessoas que estão anos assistindo em uma igreja e depois caem. Y algo que he podido ver durante estos años visitando muchos países E eu tenho, infelizmente, visto muito isso ao longo de alguns anos, visitando muitos países. es que detrás de un cristiano que cae hay un cristiano débil. Que por detrás de um cristão caído, tem antes um cristão fraco. Hay un cristiano que no conocía la palabra de Um Dios. cristão que não conhecia a palavra de Deus. Una persona que no tenía relación con Dios. Uma pessoa que não tinha relacionamento com Deus. Una persona que simplemente asistía cada 8 días a la iglesia. Era uma pessoa que provavelmente assistia à igreja a cada 8 dias. Es triste ver eso y es triste escuchar eso. Isso é triste escutar sobre isso. Pero cuando nosotros leemos esta carta, el apóstol está diciendo, ustedes deben ser una iglesia fuerte. Mas quando a gente lê essa carta, a gente vê que o apóstolo Paulo ele está exortando e dizendo, vocês devem ser uma igreja forte. Y la pregunta que surge es, ¿qué debo hacer para ser, o qué debemos hacer para ser una iglesia fuerte? E a pergunta que surge é o que nós precisamos fazer para sermos uma igreja forte. El versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. E o versículo 10 fala, por demais, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor. Otra versión dice, busquen la fuente de poder en Jesucristo. Tem uma outra versão que fala assim, busque a fonte de poder em Jesus Cristo. En otras palabras, Jesucristo es nuestra fuente de poder. Então nós entendemos que Jesus Cristo é uma fonte de poder. Ayer cantábamos que Jesucristo es la esencia.
Ontem nós cantávamos que Jesus Cristo é a essência. Él es el que te permite ser fuerte. É Ele que ajuda você ou te permite ser forte. Estamos viviendo tiempos muy complicados, Nós temos vivido momentos muito complicados, donde se necesita levantar una generación fuerte, onde tem sido necessário levantar-se uma geração forte. pero muchos no saben cómo hacerlo. Mas muitos não sabem como fazer isso. Cuando vamos a la escritura encontramos que había una persona que se sentía débil. Quando nós vamos olhar a Bíblia, a gente percebe que nos conta a história de uma pessoa que se sentia fraca. Era el hermano Timoteo. Era o irmão Timóteo. Timoteo era un pastor joven, pero un día se sintió muy débil. Timóteo era um pastor muito jovem e um dia determinado ele se sentiu muito debilitado. Y a veces hay momentos donde nosotros podemos llegarnos a sentir débiles. E pode acontecer conosco de chegar momentos onde nos sentimos debilitados. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos hemos sentido débiles? Levanten Quantos su que mano. aqui estão em algum momento já se sentiram debilitados? Yo creo que todos. Eu acredito que na verdade são todos. Timoteo también se sintió débil. Timóteo também já se sentiu assim. Pero cuando escuchamos las palabras del apóstol Pablo, Mas quando ouvimos as palavras do apóstolo Paulo, encontramos el consejo de Dios para estas circunstancias. nós encontramos o conselho de Deus para essa circunstância. Encontramos el consejo de Dios para estos momentos de debilidad. Encontramos o conselho de Deus para esse momento de debilidade. Aquí no se trata de que yo soy un líder. Agora não tem a ver com eu sou um líder. No se trata de que soy pastor. Não tem a ver com eu ser ou não pastor. No se trata de que llevo muchos años en la iglesia. Estamos falando dos anos que estamos na igreja. Se trata de que hay momentos donde a pesar del título que tú tengas te puedes sentir débil. Mas tem a ver com o momento que você esteja vivendo. Pode ser que você esteja se sentindo fraco. Yo no sé cómo nos sintamos el día de hoy, Eu não sei como nós estamos nos sentindo no dia de hoje. pero el apóstol Pablo da un consejo especial para esta generación. Mas o apóstolo Paulo, ele libera um conselho muito especial para essa geração. Timoteo necesitaba ser fuerte. Timóteo precisava ser forte. Y el consejo de Pablo E o conselho de Paulo es: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ele fala: olha, eu te exorto que você reavives o dom de Deus que há em ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Ahí está el consejo de Dios. Esse é um conselho de Deus. Timoteo se sentía débil, Timóteo se sentia fraco. pero Pablo le dice: necesitas avivar el fuego de Dios Mas que está en ti. Paulo falou: você precisa avivar o fogo de Deus que há em ti. Y seguramente muchos de nosotros hoy necesitamos avivar ese fuego que está en nosotros. E com certeza muitos de nós precisamos avivar esse fogo de Deus que há em nós. ¿Quién dice amén? Quem pode dizer amém? Necesitamos avivar el fuego. Nós precisamos avivar esse fogo. Pero la pregunta es: ¿qué es avivar? Mas a pergunta é: o que é avivar? Para resolver esa pregunta he traído algo. Para responder essa pergunta, eu trouxe algo. Traje una vela. Tem uma vela. ¿Todos saben qué es una vela? Todo mundo aqui sabe que é uma vela, né? Avivar, escúcheme bien, Avivar, olha, escute bem, es una acción. é uma ação. Es como prender una vela. É como acender uma vela. Y quiero prender una vela. E eu quero acender uma vela. No va a pasar nada. Não vai Tranquilos. acontecer nada, fiquem tranquilos. Esto es avivar. Isso é avivar. Y yo quiero que usted entienda algo el día de hoy. E eu quero que você entenda algo hoje. La vida cristiana A vida cristã se vive encendido se vive aceso o apagado. ou apagado. Hay dos maneras de vivir tu vida cristiana: Existem duas formas de você viver sua vida cristã: en el fuego de Dios no fogo de Deus o completamente apagado. completamente apagado. No hay más. Não existe outra maneira. En Cristo no hay términos medios. Em Cristo não existem terminologias médicas. O estás encendido Ou você está aceso o estás apagado. ou você está apagado. No hay términos medios. Não existe coisas no meio disso. Y Timoteo parece que estaba apagado. E Timóteo parecia que estava vivendo um momento apagado na sua vida.
Y el consejo del apóstol Pablo es: aviva el fuego que está en ti. E o conselho do apóstolo Paulo é: avives o dom de Deus que está em ti. Este jueves que estuve en Cali, tuve una reunión con mi grupo de liderazgo. Essa quinta-feira que eu estava em Cali, eu tive uma reunião com meu grupo de líderes. Y les hice una pregunta que les voy a hacer a ustedes hoy. E eu fiz uma pergunta para eles que eu quero fazer para vocês hoje. Antes de venir para acá, tuve mi reunión a las 5 de la mañana. Antes de chegar até aqui, eu tive essa minha reunião às 5 da manhã. Y le pregunté al equipo de liderazgo: ¿cómo está su vida de oración? E eu perguntei para a minha equipe de líderes como estava a sua vida de oração. ¿Caliente o fría? Está quente ou está fria? Y unos me decían: ¿no se puede en la mitad? E eu dizia para eles: olha, não existe o meio termo. Muchos no querían decir que estaba fría o que estaba caliente, querían buscar un término medio. Muitos não queriam dizer se estava quente ou frio, estava buscando uma justificativa para falar o mais ou menos. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús: Mas eu quero te falar algo em nome de Jesus. en Cristo no hay términos medios. Em Cristo não existe meio termo. O estamos encendidos Ou estamos acesos o estamos ou apagados. estamos apagados. No hay otra manera de Não vivir la vida existe outra cristiana. maneira de viver a vida cristã. ¿Quién dice amén? Quem pode dizer amém? Ahora bien, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Então o apóstolo Paulo fala: olha, avives o dom de Deus que há em ti. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, sino que nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. mas nos deu um espírito de poder, amor e domínio próprio. En otras palabras, cuando usted aviva el fuego del don de Dios en su vida, Então, em outras palavras, é dizer, quando você aviva o dom de Deus que há na sua vida, en su vida se activa el poder de Dios. na sua vida se ativa o poder de Deus, Se activa el amor de Dios. se ativa o amor de Deus, Se activa el dominio se propio. ativa o domínio próprio. Tres cosas que nuestra generación no tiene. Três coisas que a nossa geração não tem tido. Nuestra generación de cristianos no camina en el poder de Dios. Nossa geração de cristãos não tem caminhado no poder de Deus. Las iglesias ya no viven en el amor de Dios. As igrejas não têm vivido o amor de Deus. Y sí que menos en el dominio E propio. muito menos domínio próprio. Porque no están avivados en el fuego del don de Dios. Porque não tem avivado o fogo do dom de Deus. Hay tantas circunstancias complicadas que suceden en las iglesias. Existem tantas circunstâncias complicadas que as igrejas vivem. Y todo se resume en la esencia. E tudo se resume à essência. En el fuego de Dios en la vida de un cristiano. Fogo de Deus na vida de um cristão. Hay muchas personas que preguntan: ¿pero por qué? Existe muita gente que pode perguntar, mas por quê? ¿O para qué necesitamos poder? Ou para que nós precisamos de poder? La iglesia necesita el poder de Dios en su vida. ¿Quién dice A amén? igreja precisa do poder de Deus na sua vida. ¿Poder para qué? Poder para quê? Poder para tener matrimonios estables. Poder para ter casamentos estáveis. Poder para ser buenos padres. Poder para ser bons pais. Poder para no renunciar al pacto del matrimonio. Poder para não renunciar o pacto do casamento. Poder para respetar a nuestros padres. Poder para respeitar nossos pais. Poder para predicar la palabra de Dios. Poder para pregar a palavra de Deus. Poder para hablar de Cristo. Poder para falar de Cristo. Necesitamos el poder de Dios Nós precisamos do poder de Deus para muchas cosas. para muitas coisas. Pero hoy la iglesia no vive en el poder de Dios. Mas hoje a igreja não vive no poder de Deus. Porque sencillamente no están avivados. Porque de forma simples eles não têm sido avivados. Pero no solamente necesitamos el poder de Dios, Mas nós não apenas precisamos do poder de Deus, necesitamos también el amor de Dios. precisamos também do amor de Deus. Cuando el Espíritu Santo de Dios aviva tu corazón, Quando o Espírito Santo de Deus aviva o teu coração, el amor de Dios se activa en tu vida. o amor de Deus é ativado na sua vida. En griego es ágape.
E em grego é o ágape. Ágape tiene que ver con la benevolencia de Dios. Ágape tem a ver com a benevolência de Deus. Amor para bendecir a nuestras familias. Amor para abençoar nossas famílias. ¿Cuántos son padres aquí? Quantos pais nós temos aqui? Ey, escúchame bien. Ouça-me bem. Esto no lo iba a decir. Eu não ia dizer isso. Usted necesita amor para corregir a sus hijos. Você tem que ter muito amor para corrigir seus filhos. Nuestra generación se convirtió experta en corregir. A nossa geração, ela se tornou especialista em corrigir, Mas no en formar. mas não em formar. Hay una diferencia muy grande entre corregir y formar. Existe uma diferença muito grande em corrigir e formar. Usted está llamado a formar a sus hijos, Você foi chamado para formar seus filhos, no solamente para corregirlos. não apenas para corrigi-los. ¿Quién dice amén? Quem pode dizer amém? Nosotros como iglesia necesitamos el amor de Dios para predicar la palabra. Nós, como cristãos, precisamos do amor de Deus para pregar a palavra. Una iglesia que se conforma con el número de personas que tiene es una iglesia que ha perdido el amor de Dios Uma y la igreja que compasión se de Dios. conforma com o número de membros que ela tem é uma igreja que já perdeu o amor de Deus. Nosotros somos una iglesia grande en Cali, Colombia. Em Cali, Colômbia, nós somos parte de uma igreja grande. Les conté en la mañana que tenemos 7 servicios el fin de semana. Eu acho que já contei para vocês que a cada fim de semana nós temos 7 cultos na igreja. Yo predico para 1.500 jóvenes cada sábado. Cada sábado eu prego para aproximadamente 1.500 jovens. El otro día tenemos 7 servicios. E nesses dias nós temos então 7 cultos. 6:30 de la mañana, 6:30 8:15, da manhã, 8:15 da manhã, 10 de la mañana, 10 da manhã, 11:45, 11:45, 5 de la tarde y 7 de la 5 noche. da tarde e 7 da noite. Y vienen muchas personas. E chegam muitas pessoas. A cada reunión van aproximadamente casi 2.000 personas en cada reunión. A cada reunião nós recebemos aproximadamente 2.000 pessoas. Somos una iglesia más o menos de 15.000, 16.000 A personas. nossa igreja tem entre 15 e 16 mil membros. Pero quiero decirles algo. Mas eu quero dizer algo para você. No estamos conformes. Não estamos conformados. Lo digo delante de Dios. Eu digo isso diante do Senhor. Soy un pastor de jóvenes que no está conforme. Eu sou um pastor de jovens que não estou conformado. Porque no nos comparamos con otra iglesia. Porque nós não nos comparamos com nenhuma outra igreja. Nos comparamos con nuestra ciudad. Nós nos comparamos com a nossa cidade. Somos una iglesia grande, Nós somos uma grande igreja. pero comparados con nuestra ciudad somos pequeños. Mas comparado à nossa cidade, nós somos pequenos. Y esto tiene que ver con el amor de Dios. E isso tem a ver com o amor de Deus. El amor de Dios es lo que nos permite predicar la O palabra. amor de Deus é aquilo que nos permite pregar a palavra. El amor y la compasión de Dios nos saca del conformismo. O amor e a compaixão de Deus nos tira do conformismo. El amor de Dios nos saca de la comodidad O amor de Deus nos tira da comodidade y nos lleva a predicar a otras personas. e nos leva a pregar o evangelho a outras pessoas. Nos lleva a invitar personas nuevas en la iglesia. Nos leva a convidar novas pessoas a chegarem na igreja. Pero todo tiene que ver con la esencia. Mas tudo tem a ver com a essência. La presencia y el fuego de Dios A presença e o fogo de Deus, que activa el poder de Dios, que ativa então o poder de Deus, pero también el amor de Dios. mas também o amor de Deus. Un aplauso a Jesús. Um aplauso a Jesus. Ok. Se acabó el tiempo. O tempo está acabando. Bueno, Bom, quiero terminar con algo más. eu quero terminar então dizendo mais uma coisa. Bueno, estaba empezando, pero Eu vamos a ir estava terminando. só na introdução, mas agora eu vou terminar. Ah, es que me voy emocionando. É porque eu vou me empolgando, gente. Perdónenme. Então me perdoe. Quiero concretar diciendo lo siguiente. Eu quero tentar concluir dizendo o seguinte.
cuando nosotros activamos el mecanismo de defensa, Quando nós ativamos os nossos mecanismos de defesa, la palabra de Dios nos llama a aceptar ese llamado a ser cristianos a fuertes. palavra de Deus, então, ela nos convida a aceitar o chamado a sermos cristãos fortes. ¿Quién dice amén? Quem pode dizer amém? Pero la Biblia también dice que nos vistamos con la armadura de Dios Mas a Bíblia também fala que nós precisamos nos revestir Para da armadura poder- de Deus para poder resistir en el día malo. resistir no dia mal. Número 2, Segunda coisa, para activar el mecanismo de defensa necesitamos aceptar el llamado a utilizar las armas de Dios. então para aceitar o mecanismo para ativar o mecanismo de defesa, nós precisamos aceitar o chamado para usar as armas espirituais. Menciono esto porque como cristianos tenemos armas espirituales, pero muchas veces no las usamos. Eu digo isso porque como cristãos muitas vezes nós temos contato com as armas celestiais, mas não usamos elas. El apóstol Pablo está en la prisión O apóstolo Paulo está na prisão y él sabe que la manera para poder salir de esa situación es utilizando las armas. e ele sabe que a forma para sair dessa situação é utilizar as armas. Él habla de la armadura de Dios, Ele fala da armadura de el Deus, yelmo de la salvación, ele fala do capacete da La salvação, coraza de justicia, da coraça da justiça, el cinturón de la o verdad. cinturão da verdade. ¿Cuántos lo conocen? Quantos conhecem essa palavra? ¿Pero para qué? Mas para que isso? ¿Por qué debemos estar armados? Por que precisamos estar armados? Dice el verso 13, por tanto tomad la armadura de Dios Diz para o que verso podáis 13. resistir en el día Então malo. tome a armadura de Deus para poder resistir no dia mal. Escúchame bien, Ouça bem, el cristianismo se vive en el día malo. o cristianismo é para ser vivido no dia mal. A veces pasamos muy rápido la palabra de Dios, Às vezes a gente passa muito rápido pela palavra de Deus. pero Pablo dice, tomad la armadura Mas Paulo fala, tome da armadura. para que puedas resistir Se revista da armadura para poder resistir en el día malo. no dia mal. Hoy se está hablando de un evangelio de la prosperidad, Hoje tem se pregado muito sobre o evangelho da prosperidade, donde se le dice a la gente todo va a estar bien, onde se prega que tudo vai ficar sempre bem. pero la Biblia habla de que hay días buenos y días malos. Mas a Bíblia nos mostra que há dia bons, mas também há dia maus. ¿Cuántos me entienden? Quantos estão entendendo essa palavra? Y yo quiero decirles algo. E eu quero dizer algo para você. Yo siento que en medio de nosotros hay personas que están viviendo de pronto en el día malo. Eu sinto que há pessoas no nosso meio que podem, nesse momento, estar vivendo os seus dias maus. No sé por qué estoy mencionando esto, Eu não sei porque eu estou falando exatamente disso, pero yo quiero decirte en el nombre de mas eu Jesús. quero te falar em nome de Jesus. En el día malo O dia mau es donde tenemos que demostrar qué tipo de cristianos somos. é a oportunidade que temos para demonstrar que tipo de cristãos nós somos. En el día malo No dia mau es cuando nosotros necesitamos é levantarnos quando nós en el precisamos nos Señor levantar no Senhor a utilizar las armas que el Señor nos ha dado. para utilizar as armas que o Senhor nos tem dado. En el día malo se usa la fe. Nos dias maus, nós precisamos usar a fé. El escudo de la fe no es cuando tenés dinero en el bolsillo. O escudo da fé não significa somente quando temos dinheiro no bolso. El escudo de la fe se usa sobre todo en el día malo. O escudo da fé se usa sobretudo no dia mau. Cuando estás viendo todo gris, Quando você está vendo tudo cinza, allí es cuando tenés que tener fe. é aí que você tem que exercitar a fé. ¿Quién dice amén? Cuando no tienes paz en el corazón, Quando você não vive paz no seu coração, necesitas la paz de Dios en tu vida. você precisa então da paz de Deus na sua vida. Necesitamos utilizar las armas de Dios. ¿Quién dice Nós amén? precisamos utilizar as armas de Deus. Quem pode dizer amém? Y quiero terminar mencionando lo siguiente. E eu quero terminar mencionando isso. Hace algunos años atrás yo pasé por un día muy malo. Há alguns anos atrás eu passei por um dia muito mal. Yo les conté en la mañana que llevo 11 años de casado, Eu comentei com vocês hoje de manhã que eu já estou há 11 anos casado. pero en el tercer año de casado mi esposa quedó en embarazo. Mas e no meu terceiro ano de casamento, minha esposa engravidou. Y cuando fuimos a la clínica nos dijeron que nuestro bebé no venía bien físicamente. E quando fomos à clínica, ao hospital, nós recebemos a notícia que o nosso bebê não estava bem. Este fue el día malo. Esse foi um dia muito mau.
Hay momentos donde nos toca vivir el día malo. Há momentos que nós vamos precisar passar por dias maus. Y son esos momentos donde usted necesita tener mecanismos de defensa. São nesses momentos onde você precisa ter consigo mecanismos de defesa. ¿Quién dice amén? Yo recuerdo que allí lo único que pude hacer fue confiar en Dios Eu me lembro que nesse momento a única coisa que eu pude fazer foi confiar em Deus y simplemente depender de su presencia. e simplesmente depender da sua presença. Los primeros 3 días fueron de oración y ayuno, Os primeiros 3 dias foram de oração e jejum, pero también de mucha desesperación. mas também de bastante desespero. Dios hizo un milagro con mi hijo. Deus fez um milagre no meu filho. Dios sanó a mi hijo en el vientre de su madre. Deus curou meu filho no ventre da sua mãe. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Porque Deus, ele faz o sobrenatural. Dios es un Dios de milagros. Deus é Deus de milagres. Para Dios no hay nada imposible. Para Deus nada é impossível. Pero son esos momentos en el día malo Mas são nesses momentos do dia mau donde tú necesitas tener mecanismos de defensa. onde você precisa ter mecanismos de defesa. Levántate a ser un cristiano fuerte, Levantar-se como um cristão forte, pero también levántate a utilizar las armas de Dios. mas também se levantar para utilizar as armas de Deus. Cuando dicen amén, démosle un aplauso fuerte a Jesús. Alguém no piano pode. Verso 13 dice, tomad la armadura de Dios Verso 13 fala sobre tomar a armadura de Deus para que podáis resistir en el día malo. para poder resistir no dia mau Y habiendo acabado todo, estad firmes. e, ao final de tudo, permanecer firme. Para activar el mecanismo de defensa necesitamos aceptar el llamado de resistir sin desmayar. Para ativar o mecanismo de defesa, é necessário aceitar o chamado para resistir sem desanimar. El apóstol Pablo lo sabía porque lo estaba viviendo en carne propia. O apóstolo Paulo sabia disso porque ele estava vivendo na própria carne essa realidade. Él sabía que cuando vivimos en el día malo muchas veces llega la depresión, el desánimo y las ganas de dejar todo. Ele sabia que quando chegava o dia mau, dá muita vontade de desistir, de jogar tudo para o alto. Por eso los llama a resistir, a permanecer E é firmes. por isso que ele fala sobre resistir e permanecer firme. Y ese es el desafío que quiero dejarles esta noche. E esse é o desafio que eu quero deixar para vocês nessa noite. Nuestro desafío como cristianos no simplemente es encender la llama del fuego de Dios. O nosso desafio diante de Deus não é apenas acender o fogo de Deus, Es mantenerla encendida. mas é mantê-la acesa. De eso se trata la vida cristiana. A vida cristã se trata dessa verdade. No simplemente encenderla. Não é apenas acendê-la, Se trata de que mantenga encendida. mas tem a ver com mantê-la acesa. Este congreso es una bendición. ¿Quién dice amén? Esse congresso é uma grande bênção. Quantos podem dizer amém por isso? Y estoy seguro que el Señor va a encender una llama E eu tenho certeza que o Senhor está acendendo uma chama en su corazón. no seu coração. Pero ese no es el desafío. Mas esse não é o desafio. El desafío es a que esa llama mantenga O encendida en su corazón. desafio é manter essa chama acesa no seu coração. Que cuando usted llegue a su casa una circunstancia difícil no apague. E quando você chegar na sua casa, nenhuma circunstância difícil apague esse fogo. Porque nuestro reto es mantener la llama encendida. Porque o nosso objetivo é manter essa chama acesa. Amén. Hay algo interesante con el fuego y ahora sí les prometo que termino. E há uma coisa muito interessante sobre o fogo, e agora de verdade eu estou acabando. Levítico 6, versículo 12 dice: Levítico 6, verso 12 diz: el fuego que está encendido sobre el altar fogo, no se apagará, o fogo que está aceso sobre o altar não se apagará, sino que el sacerdote debe colocar
en el altar leña cada mañana. Mas o sacerdote precisa alimentar todas as manhãs aquele fogo para que não se apague. El verso 13 dice, el fuego arderá continuamente, no se apagará. O verso 13 fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. La orden de Dios para los sacerdotes era que el fuego estuviera encendido siempre. A ordem de Deus para os sacerdotes é que o fogo estivesse sempre aceso. Y para nosotros es lo mismo. E para nós é Es lo mismo. para nós é a mesma coisa. No se trata simplemente de encender la llama. Não tem a ver apenas com acender a chama, Se trata de que la llama pueda permanecer encendida. mas tem a ver com a chama permanecer acesa. Ya le expliqué por qué. Eu já expliquei o porquê. Porque cuando usted enciende la llama, Porque quando você acende uma chama, se activa el poder, el amor y el dominio propio. Que é dice amén. ativado o poder, o amor e o domínio próprio. Quantos podem dizer amém? Pero aquí estamos viendo algo químico. Mas nós estamos vendo aqui uma reação química. La vela necesita del oxígeno para permanecer encendida. A vela precisa de oxigênio para permanecer acesa. Pero si a la vela le quitamos el Mas oxígeno, se a gente tira o oxigênio da vela, ¿qué va a pasar? o que vai acontecer? Inmediatamente se va a apagar. Imediatamente ela vai apagar. Escuche esto, por favor. Ouça isso, por favor. La vela necesita del oxígeno que está en el ambiente para poder permanecer encendida. A vela precisa do oxigênio do ambiente para permanecer acesa. Así como la vela necesita del oxígeno para mantener encendida, Assim como a nossa vida precisa de oxigênio para permanecer acesa. el cristiano necesita de la oración para que el fuego no se apague. O cristão precisa de oração para que o fogo não se apague. El cristiano que no ora, se apaga el fuego en su vida. Um cristão que não ora tem o fogo na sua vida apagado. El fuego en su vida permanecerá encendido en la medida que usted ore y busque la O presencia de fogo Dios. na sua vida vai continuar aceso na mesma medida que você ora e busca ao Senhor. Este es el mejor mecanismo de defensa. Esse é o melhor mecanismo de defesa. Aquí está la esencia, el poder del Espíritu Santo de É a Dios. essência, o poder do Espírito Santo de Deus. Allí donde está, póngase sobre sus pies un Onde momento. você está, eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Maravilloso Padre Celestial, gracias por tu Maravilhoso amor. Pai Celestial, obrigado pelo seu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. No sé cómo muchas personas están el día de hoy. Eu não sei como muita gente aqui está no dia de hoje. Quizás algunos están tranquilos, Talvez alguns estão bem tranquilos, pero quizás algunos no están viviendo los mejores días de su vida. mas talvez há muitos aqui que não estejam vivendo nos melhores dias da sua vida. Yo te ruego que tu presencia descienda sobre nosotros. Eu te peço que a tua presença desça sobre nós. Levante sus manos un momento. Levante suas mãos por um momento. Dígale, Señor, te necesito. Diga: Senhor, eu preciso de ti. Quiero ser un cristiano fuerte y Quero ser fortalecido. um cristão forte no Senhor. Aviva la llama en mi corazón. Aviva a chama no meu coração. Necesito estar encendido en tu Eu presencia. preciso estar aceso na tua presença. Gracias, Señor Jesús, por este congreso. Obrigado, Senhor, por esse congresso. Yo te pido, maravilloso Padre Celestial, Eu te peço, Pai Celestial, que todas las predicaciones que se han predicado durante estos 2 días que todas as mensagens pregadas durante essa programação no simplemente produzcan una llama en nuestro corazón, não apenas produzam uma chama no nosso coração, sino que esa llama pueda permanecer encendida. mas que essa chama ela possa permanecer acesa. Ayúdanos, Padre Santísimo, Ajuda-nos, Pai Santíssimo, a enfrentar cada uno de los desafíos que tenemos enfrente. a enfrentar cada um dos desafios que nós temos diante de nós. Quédate, por favor, con nosotros. Fique, por favor, conosco. Que la llama de tu Espíritu Santo se avive en cada corazón. Que a chama do Teu Santo Espírito seja avivada no nosso coração. Te lo pedimos, Señor. Pedimos isso para Ti, Senhor. Levante sus manos y dígale Levante gracias, suas Señor. mãos e agradeça ao Senhor, adore ao Senhor. Dígale, Señor, muchas gracias. Diga: Senhor, muito obrigado. Te adoramos, te alabamos, Nós te Señor adoramos, Jesús. nós te louvamos, Senhor Jesus. Te bendecimos, Señor. Nós bendizemos o Teu nome, meu Deus. Si usted está agradecido con el Se Señor, você está grato ao Senhor, dele un aplauso fuerte a você pode Jesús. dar um forte aplauso, Jesus.